Graça e paz, amados pastores e líderes. Graças a Deus por mais um encontro. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje com o tema A Certeza da Salvação. É a lição de número 5. Mas antes eu quero liberar sobre a sua vida que o Senhor ele te use com graça, com sabedoria, com entendimento, com revelação a ministrar essa aula. Que haja cura, libertação, transformação, edificação de vida, que o reino do Senhor se estabeleça em cada uma das vidas que vão estar presentes, em nome de Jesus. A certeza da salvação. Você tem certeza, amado, que é salvo? Esse testemunho interior nós chamamos de a certeza da salvação. O tópico de número 1, com o tema A salvação é um processo. Sim, amados, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós damos início a um processo de conversão em nossas vidas. É uma estrada que nós entramos e vamos sendo tratados, nós vamos sendo alinhados com a palavra do Senhor. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, o apóstolo Paulo exorta aquele povo ali a perseverar, a se esforçar. Como eles eram firmes quando o apóstolo Paulo estava ali, na presença dele, mas que ele exorta a não ser firme só na presença, mas muito mais na ausência, a perseverarem. Ou seja, amados, será que é só na igreja que eu sou firme? Quando estou dentro do templo, quando eu estou com os meus irmãos, ou no meu trabalho, ou na rua, ou em outros lugares, será que eu não permaneço firme? Nós devemos permanecer firmes, dar testemunho, seja onde for que nós estivermos. Nós aprendemos aqui que nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito, quando entregamos nossa vida a Cristo, nós somos recriados, nós somos renascidos. A nossa alma, ela entra num processo de conversão, num processo de restauração. E o nosso corpo, que hoje nós devemos subjugá-lo, ou seja, nós devemos vencer as vontades e os desejos da nossa carne. Um dia o nosso corpo corruptível, ele se revestirá de incorruptibilidade. Nós seremos transformados em nome de Jesus. Temos aqui alguns textos que nos mostram que a salvação ainda não foi concluída. Ela só é concluída quando nós perseveramos, como diz lá em Mateus 24:13. O que perseverar até o fim será salvo. Há uma condição. Se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Logo, se eu apenas iniciar e retroceder, ou se eu for até a metade do caminho e retroceder, ou se eu chegar bem pertinho e voltar, nós perderemos a nossa salvação. É necessário ir até o fim, ser perseverante até o fim. Lá em Hebreus 3, versículo 14, também nos exorta que nós somos participantes de Cristo, mas que nós devemos ir o quê? Até o fim, para que esse processo de conversão, esse processo de salvação, ele se conclua. No tópico de número 2, o tema é: existe perda da salvação? Essa resposta nós podemos até tirar já do tópico anterior, onde lá em Mateus 24:13, a palavra nos diz que nós seremos salvos se nós perseverarmos até o fim. Ou seja, esse processo de salvação, ele pode ser interrompido, ele pode ser abortado, ele pode se perder. Lá em 1 Timóteo 1,19, o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo ele exorta ele para que ele mantenha a fé, para que ele tenha uma consciência limpa, pura, da qual muitos rejeitaram essa consciência e foram náufragos na fé. Ou seja, eles afundaram, como um navio afunda. Eles naufragaram e perderam a sua salvação. Lá em Hebreus capítulo 3, de 12 a 14, a palavra vai nos exortar que nós devemos o quê? Permanecer firmes. Se nós permanecermos firmes,
nós seremos salvos. Ou seja, é condicional. Se é uma condição, logo é necessário que nós permaneçamos firmes até o fim, para que esse processo ele se conclua. Temos alguns exemplos. Lá em Lucas 17:32, dá aqui o exemplo da mulher de Ló, que olhou para trás e logo se tornou uma estátua de sal. Nós sabemos que a cidade de Sodoma e Gomorra, ela estava era uma cidade degradada espiritualmente, afundada no pecado. E o Senhor, ele enviou anjos àquele lugar para destruir aquele local. E eles orientaram a família de Ló, o justo Ló, como a palavra nos diz, a sair daquele lugar e não olhar mais para trás. Mas a mulher de Ló, como que ela estivesse ainda com um apego àquele local, ela olhou para trás e ela perdeu a sua salvação. Nós aprendemos lá em Judas 5, a palavra nos exorta, ela cita o exemplo dos hebreus que ao saírem do Egito, muitos deles morreram no deserto, porque por murmuração, né? Ou seja, eles se perderam, eles não entraram na terra prometida, que simboliza, é um tipo, ela aponta para a nossa vida, para a nossa caminhada, essa caminhada no deserto, lá referente ao povo hebreu, ela aponta para a nossa caminhada agora também. Nós vivemos aqui uma caminhada para chegar na terra prometida, na Canaã celestial. E a exemplo deles, nós não podemos murmurar, porque senão teremos a nossa salvação abortada, interrompida, nós vamos naufragar na fé. Temos o exemplo lá em João 17:12, que fala a respeito de Judas, que fala até que ele entrou num caminho da destruição. Nós sabemos o fim de Judas, que após entregar ao Senhor Jesus Cristo, ele, com muito remorso, não houve arrependimento, houve apenas remorso, uma dor não gerada por arrependimento, do qual levou ele a se enforcar, ou seja, ele entrou por um caminho de destruição e perdeu a sua salvação. No tópico de número 3, nós vamos aprender sobre a segurança do crente. Vamos ver aqui algumas afirmações bíblicas a respeito dessa segurança. Lá em 1 João 5,13, a palavra nos diz que nós temos a vida eterna. Nós devemos crer. Nós recebemos a vida do Filho de Deus. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Logo, nós temos o eterno dentro de nós, a vida do eterno dentro de nós. Por isso, tenha plena convicção da sua salvação. Sinta essa segurança. E a palavra nos exorta também, amados, que se não desistirmos da fé, nada nos roubará o relacionamento que temos com Deus. Lá em Romanos 8, 35 a 39, a palavra vai nos ensinar que quem vai nos separar do amor de Cristo? Nada nos separará. Quem é que pode nos arrancar do amor de Deus, das mãos do Senhor? Quem é que pode nos arrancar? O que? Perseguição, sofrimento, fome, dores? Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso, sinta essa segurança no seu coração. Tenha essa plena convicção de que você está nas mãos de Deus, do Todo-Poderoso. E o Espírito Santo, ele testifica dentro de nós. Ele confirma. Lá em Romanos 8,16, a palavra vai nos ensinar que ele testifica de que nós somos filhos de Deus. Há esse testemunho interior, essa confirmação dentro de nós, essa certeza de que nós somos salvos. O Espírito Santo, amados, é um selo de Deus, é o selo da promessa. Você tem dentro de você a vida de Deus.
o Espírito do Criador dos céus e da terra, o Espírito do Eterno, o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Ah, amados, o Espírito do Deus Todo-Poderoso está dentro de nós. Ele testifica dentro de nós. Ele deu o Espírito dele para habitar dentro de nós. Ele nos abençoou grandiosamente. Lá em Hebreus 6,18, amados, a palavra nos diz que aquele que prometeu, ele é fiel. A promessa e o juramento não podem ser mudados. A promessa e o juramento que o Senhor fez não pode ser mudado porque é impossível que Ele minta. Tenha essa forte consolação. Nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, segura e firme além do véu. Nós entramos, o véu foi rompido. Nós acessamos o Santo dos Santos. E Ele faz habitação dentro de nós. O Espírito do Eterno, do Todo-Poderoso, habita dentro de você. Tenha plena convicção. Quem nos separará do amor de Cristo? Será o que? As dificuldades? A nudez, a fome, a perseguição, as tristezas? Não. Nós temos a vida do Eterno, do Criador do Universo, do Alfa, do Ômega, do princípio e do fim. Nós somos muito mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, seja renovado. Que o fogo do Espírito Santo aqueça o teu coração. Que em nome de Jesus os seus olhos sejam abertos, os seus ouvidos. Que você seja revigorado. Que você se levante, ponha-se de pé. Porque você é um escolhido. Em você habita o Espírito do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus. Amém.